pessoal, tudo bem? Estamos aqui para analisar a chamada Era Vargas, período histórico compreendido entre 1930 e 1945, um importante período da história do Brasil em que ocorrem importantes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais no Brasil. A chamada Era Vargas está subdividida em 3 fases. A primeira delas, chamada de governo provisório, entre 1930 e 1934. A segunda é chamada de governo constitucional e está compreendida entre 1934 e 1937. E a terceira é denominada de Estado Novo, compreendida entre 1937 e 1945. Faremos neste vídeo uma abordagem apresentando as principais características de cada uma dessas fases que compõem a chamada Era Vargas. Iremos começar pelo governo provisório, como dissemos anteriormente, compreendido entre 1930, data da chamada Revolução que leva Getúlio Vargas ao poder, o que nós sabemos que verdadeiramente não foi uma revolução. Trata-se de um movimento militar, um movimento armado, que derrubou a oligarquia cafeeira do poder e instalou Getúlio Vargas na presidência da República. Portanto, senhores, a Revolução de 1930 nada mais é do que um golpe de Estado que foi desferido por Vargas com o apoio das Forças Armadas, que derrubou o presidente Washington Luiz em final de mandato e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito nas eleições de 1930, e inaugurou uma nova fase, a construção de um Brasil novo, a chamada Era Vargas. Pois bem, o governo provisório está compreendido entre 1930 e 1934. Nesse período, Getúlio Vargas governou o Brasil sem uma Constituição, uma vez que a Constituição de 1891 havia sido anulada assim que Vargas se instala no Palácio do Catete ao final do processo revolucionário de 1930. Portanto, Vargas começa a governar o país através de decretos-lei, uma vez que não havia uma Carta Magna para assegurar uma legitimidade ao poder que havia se instaurado a partir de 1930. Nesse período, Vargas irá nomear interventores federais para administrar os estados do Brasil. Em todos os estados da federação, com exceção de Minas Gerais, teremos a nomeação de interventores federais, geralmente tenentes, pessoas da máxima confiança de Vargas, que haviam participado do movimento da Revolução de 1930, que eram simpatizantes a Vargas, vão receber o cargo de interventores federais e irão administrar os estados nesse período. Nós temos também nessa fase um atrelamento dos sindicatos de trabalhadores ao governo. O governo vai passar a controlar os sindicatos. Uma questão interessante é que durante a República Velha, a questão social era tratada como um caso de polícia, utilizando a própria frase atribuída ao presidente Washington Luiz, que é o último presidente da República das Oligarquias. Durante a Era Vargas, a questão social vai passar a ser tratada como um caso de política, mas os sindicatos permanecerão atrelados ao Ministério do Trabalho. Aliás, Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pasta esta que ficou a cargo de Lindolfo Collor, avô daquele que no futuro seria presidente da República, Fernando Collor de Mello. Pois bem, ainda durante o governo provisório de Vargas, nós temos a criação das primeiras leis trabalhistas, como jornada de trabalho de 8 horas diárias, direito ao salário mínimo, direito ao descanso semanal, aposentadoria, férias remuneradas, a estabilidade no emprego, entre outras medidas. Cabe atentar também que essas leis trabalhistas
que foram asseguradas ao longo da Era Vargas são fruto de uma luta histórica do movimento operário que desde as primeiras décadas da República havia se organizado sob o ideário, primeiramente, anarquista, o chamado anarco-sindicalismo, e depois aglutinados em torno do Partido Comunista Brasileiro, a partir de 1922, e lutavam historicamente pela conquista dos direitos dos trabalhadores. Getúlio Vargas vai assegurar a conquista de tais direitos. As leis trabalhistas vão ser regulamentadas ao longo da chamada Era Vargas. Bom, um outro aspecto importante ocorrido durante o governo provisório de Vargas foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida em 1932. E o que foi esse movimento? Esse movimento foi uma reação da oligarquia paulista que estava insatisfeita com a exclusão do poder. Lembre-se que Vargas chegou ao poder através da Revolução de 30, que alijou do comando da política nacional a oligarquia cafeeira que predominou durante uma boa fase da República Velha. Claro que a oligarquia paulista vai tentar um contragolpe, vai tentar recuperar o seu velho prestígio político. E a oportunidade de ouro foi na Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Movimento este que contou com o apoio da classe média urbana, que estava bastante insatisfeita com o autoritarismo de Getúlio Vargas. O símbolo dessa luta, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, foi a sigla MMDC, sigla dos estudantes mortos nos confrontos com a polícia em São Paulo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que são os estudantes mortos nos confrontos com a polícia, nos confrontos nas manifestações públicas ocorridas em São Paulo contra o governo Vargas e contra a nomeação de um interventor federal não paulista para o estado de São Paulo. Dentre os objetivos principais desse movimento, você pode mencionar a luta. A bandeira principal era pela convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Repare que Vargas se instalou no poder em 1930 e até então não havia convocado eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, para a redação de uma nova Carta Magna para o Brasil. Portanto, uma das bandeiras principais do movimento era a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte e a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. E como resultado da Revolução Constitucionalista de São Paulo, nós temos a vitória militar de Getúlio Vargas, mas a vitória política de São Paulo, uma vez que irá ocorrer a convocação de eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Assembleia esta que irá promulgar a Constituição de 1934. Essa Constituição inaugura a segunda fase da Era Vargas. Qual é mesmo o nome dela? Governo Constitucional. O Governo Constitucional é inaugurado com a promulgação da Constituição de 1934, que estabeleceu voto secreto, obrigatório e direto, o direito ao voto às mulheres, o voto feminino. Aliás, as mulheres já votavam desde a reforma do Código Eleitoral ocorrido em 32. Essa reforma ocorreu em 32, as mulheres já passaram a ter direito ao voto. Mas é a Constituição de 1934 que vai ratificar o direito do voto para as mulheres. Portanto, nós temos o voto secreto, o voto direto, o voto feminino, a criação da justiça eleitoral. Entretanto, meus amigos, os analfabetos permanecem alijados de qualquer participação política no Brasil. Os analfabetos continuam não tendo o direito ao voto no Brasil. Uma outra característica da Constituição de 1934
é o corporativismo, ou seja, o Estado vai se apresentar como mediador do conflito entre o capital e o trabalho, ou seja, aquela velha luta de classes, de um lado burguesia industrial, de outro o operariado, o proletário, os trabalhadores. O Estado vai se apresentar, portanto, como um intermediador, um juiz, o árbitro nesse conflito de classes. De um lado temos o capital, representado pela burguesia industrial, de outro lado temos o trabalho, representado pelos operários. Portanto, o Estado assume o papel de mediador desse conflito. A Constituição de 1934 também, ela confirmou as leis trabalhistas que foram aprovadas ainda durante o governo provisório de Vargas. E Vargas é o primeiro presidente eleito indiretamente. A Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição, também concedeu o poder para Vargas, tendo direito ao mandato de 4 anos, mandato presidencial de 4 anos. Portanto, deveria terminar em 1938. Uma outra característica ainda da Constituição de 1934 foi a intervenção do Estado na exploração de minérios, mantendo a exploração do subsolo como exclusividade do Estado. Durante esse período, que vai de 1934 até 1937, o chamado governo constitucional de Vargas, nós temos a formação de duas correntes políticas antagônicas que são influenciadas pela conjuntura internacional. Qual é a conjuntura internacional? Nós temos a ascensão do nazifascismo na Europa, bem como a consolidação do socialismo na União Soviética. É claro que o que estava acontecendo na conjuntura internacional vai refletir na política interna brasileira, com a formação dessas duas agremiações políticas antagônicas. São elas a AIB e a ANL. A AIB, senhores, é a sigla que significa Ação Integralista Brasileira. Era o grupo integralista, um grupo de tendência fascista que tinha como principal líder o literato Plínio Salgado. Era o líder da Ação Integralista Brasileira. E quais eram as ideias propagadas por esse grupo, a Ação Integralista Brasileira, AIB? Bem, elas condenavam o capitalismo financeiro internacional, principalmente aquele associado aos judeus, mas eles não condenavam a propriedade privada. Condenavam o capitalismo financeiro, o capitalismo especulador, o capitalismo ligado aos judeus, mas eles não eram contra o capitalismo, muito pelo contrário, eles vão defender a propriedade privada. Apresentavam também como características o totalitarismo, o unipartidarismo e também o Estado centralizado. Como você já deve ter percebido, são características inspiradas nos modelos nazifascistas. Todos esses, unipartidarismo, totalitarismo, Estado forte e centralizado, são características dos regimes fascista italiano, que chegou ao poder com Benito Mussolini em 1922, e do nazismo alemão, que se instalou no poder com Adolf Hitler em 1933. Os chamados galinhas verdes, os integralistas brasileiros, tinham como lema Deus, pátria e família, e usavam como saudação o Anauê, uma palavra tupi. Anauê era a saudação utilizada pelos integralistas, que ainda usavam como uma simbologia o sigma. O sigma era a letra que identificava o integralismo no Brasil. E é importante mencionar que o integralismo vai encontrar vários setores da sociedade
que irão dar um grande apoio para o crescimento da causa integralista no Brasil. Você pode mencionar, por exemplo, setores da Igreja Católica, por causa do combate ao comunismo ateu, setores da classe média alta, os empresários capitalistas, os imigrantes ou descendentes de imigrantes ítalo-germânicos, principalmente os radicados nos estados da região sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses setores conservadores da sociedade brasileira irão dar um apoio irrestrito para o crescimento da causa integralista no Brasil. Pois bem, eu havia dito que eram duas agremiações partidárias antagônicas. Uma delas é A e B, grupo de tendência fascista. O outro grupo que vai surgir nesse contexto histórico é a ANL, que é Aliança Nacional Libertadora, que é uma aliança de esquerda que reunia comunistas, socialistas, democratas e pessoas simpatizantes de esquerda em geral. O líder principal da ANL era Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, aquele mesmo que já havia participado da famosa Coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros do Brasil durante os anos 20, tentando em vão conscientizar a população e tentar elucidar aquela questão da exploração, a questão daquela situação política marcada por muita corrupção, pelo predomínio das oligarquias cafeeiras. Luiz Carlos Prestes percorreu 25 mil quilômetros pelo território brasileiro tentando conscientizar a população. Pois bem, ele retorna ao Brasil nos anos 30 e ele vai se unir a esse grupo de tendência socialista, a chamada Aliança Nacional Libertadora, que defendia o calote na dívida externa, ou seja, o não pagamento da dívida externa. Defendiam também, eles abraçavam a causa da reforma agrária no Brasil e o respeito às liberdades individuais. Por exemplo, defendiam o direito à greve, a imprensa livre, defendiam, entre outras coisas, a nacionalização das empresas estrangeiras e o estabelecimento de um governo popular no Brasil. E o interessante é atentar, senhores, que enquanto a disputa política se polarizava entre A e B, grupo de tendência fascista, e ANL, grupo de tendência socialista, Vargas vai se aproveitar para centralizar ainda mais o poder, para ir pouco a pouco fechando o governo. Vargas ele vai colocar a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade em julho de 1935. É nesse ínterim que vai acontecer uma importante rebelião contra o governo central, uma importante rebelião contra o governo de Getúlio Vargas, que foi a chamada Intentona Comunista, ocorrida em novembro de 1935. O que foi a Intentona Comunista? Ora, senhores, a Intentona Comunista se caracterizou numa tentativa frustrada de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, que foi